Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a primeira semana do PET, tá? Das questões de química, que estão na página 50 e 51. Gente, lá na página 49 tem todas as geometrias moleculares. Deem uma olhadinha lá, que tá bem explicadinho todos os modelos de geometria, tá? E no vídeo que eu vou enviar também, que a Bia gravou, que está explicando todos os tipos de geometria. Esse meu vídeo aqui é para explicar questão por questão, tá joia? Vamos lá para a questão 1. O fosfogênio COCl2 é um gás incolor, tóxico, asfixiante de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Ó, coloquei os dados. Carbono está na 4A, faz 4 ligações. Oxigênio 6A, fazem 2 ligações. Cloro 7A, faz 1 ligação, porque tem que chegar a 8, né? Como vocês lembram. Aqui são as ligações, as fórmulas de Lewis, tá? Das ligações covalentes. As 3 que foram pedidas no exercício, COCl2, CO e Cl2. COCl2, quem vai ser o elemento central? Aquele que pode fazer mais ligação, então, carbono, tá? Então, o carbono ligou uma vez com esse cloro, uma vez com esse outro cloro e 2 vezes com o oxigênio. Todo mundo ficou com 8, então tá todo mundo estável. Aí, qual que é a forma que vai ficar aqui, a forma geométrica que vai ficar? Vai ficar o oxigênio em cima e os 2 cloros embaixo. Só que eu não coloquei o nome, tá? Vocês vão olhar lá na página 49 para descobrir o nome de uma molécula que tem essa forma, tá joia? CO. Todas as vezes que eu tiver 2 elementos apenas, vai ser um na frente do outro, desse jeito aqui, tá? Como se fosse uma linha. Mas como eu cheguei a isso, carbono vai ligar com o oxigênio. O oxigênio tem 6, precisa fazer 2 ligações. Só que o carbono fica com 6, não fica com 8. Mas o oxigênio não pode mais fazer ligação nenhuma. Aí, então, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai emprestar esse par de elétrons para o carbono usar junto com ele. Aí, como representa? Carbono, dupla ligação, esses 2 traços, e a setinha que vai do elemento que emprestou para o elemento que vai pegar emprestado. Tá joia? E a forma molecular dele, a fórmula geométrica dele é essa de linha. Lá na página 49 tem o nome dela. Cl2, também 2 elementos. Cloro ligando com cloro, pode fazer apenas uma ligação. Ficou todo mundo com 8, todo mundo estável. Então, 2 elementos, um na frente do outro, essa forma de linha. Qual que é o nome dessa forma? Tá? Qual que é o nome dessa forma geométrica? Então, lá, a questão 1 tem as alternativas até aí. Então, vocês vão olhar qual que é o nome dessa forma geométrica, dessa, e achar a alternativa que dá certo, tá joia? Vamos para a questão 2. Na questão 2, é para associar as colunas. Assinale a alternativa que associe corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, na coluna 1, eu tenho NH3, 2 HF, 3 SO2, 4 CH4. E no A, B, C, D, A linear, B angular, C piramidal, D tetraédrica. Então, a gente vai ver aqui, ó. Esse NH3, ele tem 5 elétrons, fez 3 ligações, ficou com 8. Então, tá todo mundo estável porque cada hidrogênio também tem 2. Sobraram 2 elétrons sem ligar. Esses elétrons que não ligaram com ninguém, eles vão empurrar, eles têm a força para empurrar esses hidrogênios para baixo. E vai ficar uma pirâmide. Então, aqui, ó, o nitrogênio está em cima e os 3 hidrogênios embaixo, como se fosse uma pirâmide, tá? No desenho eu não consegui fazer o 3D para ficar como se fosse uma pirâmide, tá joia? Mas ela é o formato de uma pirâmide. Olhando lá na 49, vai ser facinho de vocês acharem o nome dessa daqui. Do 1, que é o NH3. O HF. O flúor faz uma ligação, o hidrogênio também faz uma ligação, tá todo mundo estável.
dois elementos, fica um na frente do outro, como se fosse uma linha, tá? Então, vocês vão olhar lá na 49 e achar também o nome dessa geometria. O 3, o SO2. O enxofre é o central, porque ele não se repete, e o oxigênio repete, põe um oxigênio de cada lado. O enxofre tem 6 elétrons, e os oxigênios também têm 6 cada um. O enxofre vai ligar 2 vezes com esse oxigênio, deixando o oxigênio com 8. Quando ele faz isso, ele também fica com 8. E quem vai estabilizar esse oxigênio se o enxofre não pode mais ligar com ninguém? O enxofre vai emprestar esse par de elétrons para o oxigênio usar junto com ele. Aí, só que ele não vai pegar do oxigênio. Como que a gente representa isso aqui? Oxigênio, dupla ligação, 2 traços, enxofre. Essa ligação em que o enxofre empresta é representado por uma seta. É chamado ligação dativa, então, que o enxofre está emprestando para o oxigênio. Como sobraram elétrons sem ligar no elemento central, gente, sobrar elétrons nos ligantes não tem problema, não vai interferir em nada. Mas se sobrar elétron no elemento central, esse elétron vai empurrar os ligantes para baixo, tá? Então, em cima está o enxofre e embaixo os 2 oxigênios. Está nessa forma porque esse par de elétrons repelem, empurram os oxigênios para baixo. Tá jóia? Olhem lá na 49 o nome desse tipo de geometria. O CH4. CH4 é o carbono, que faz 4 ligações, ligando com 4 hidrogênios. Todo mundo estável. Como que é o nome dessa geometria? Em que fica um em cima e os outros 3 hidrogênios embaixo, formando uma pirâmide. Tá? Então, lá na 49 também tem o nome dessa. Tá? Então, vocês vão olhar os nomes de cada uma lá na página 49 e vão vão ligar, tá? Vão ligar com qual que tá certo. Com os nomes lá na coluna 2. Na coluna 2, ó, A é linear, B é angular, C piramidal, D tetraédrica. Lá no PET tá um na frente do outro, então dá para fazer a ligação certinho. E depois vocês vão escolher a alternativa em que tá certa, tá? Que bateu certinho as ligações lá em cima. E na atividade 3? Na atividade 3 é para fazer a soma das que estiverem corretas. Deixa eu ler aqui. Selecione a ou as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Ó, tem esses valores aqui. Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, tá? Então, esse número que a gente vai somar no final, já que eu explico como. Vocês vão olhar. N2. É verdade que a fórmula geométrica dele é linear, um na frente do outro? Se for certo, se estiver certo, se for verdade, vocês colocam um Vzinho de verdadeiro. O CO2, é verdade que o CO2 é linear? E ele fica assim, um na frente do outro? E a água, é verdade que a água é angular? Sobra elétron em volta aqui do oxigênio para empurrar os hidrogênios para baixo? O PCl5, ela é plana trigonal? Nessa daqui, gente, vamos pensar um pouquinho que, ó, o fósforo está na 5A. Se ele está na 5A, para chegar a 8, ele pode fazer 3 ligações. Como que vai ligar 5 cloros se ele só pode fazer 3 ligações? Essa aqui a gente já sabe que está errada, né? Então, põe um Fzinho de falsa. O CCl4. CCl4 é um carbono no meio, o exercício anterior nós já fizemos. Um carbono no meio e 4 cloros. Essa fórmula é a tetraédrica? Tá certo? Se tiver certo, põe um Vzinho de verdadeiro. Se tiver errado, põe um F de falso. E o PF3? Fica mesmo um flúor em cima e 2 embaixo? Sobra elétrons no B aqui? Ele está na 3A, sobra elétrons nele? Ou ele fez todas as ligações e está certo essa pirâmide trigonal? Então, vocês vão ver, se tiver certo, vocês vão colocar V, se tiver errado, vocês vão colocar F. Para quê? Para a gente ver, todas as que tiverem Vzinho, que estiverem corretas, nós vamos somar esse valor. E isso vai ser a resposta, tá joia? Então, se eu achar
que a 1 tá certo, a 4 tá certo e a 16 tá certo? Ó, essa e essa estão certo? Eu vou somar esses valores. 16 mais 4, 20 mais 1, 21. Então, qual é a resposta desse exercício? 21, tá? Então, a resposta vai ser a soma desses números das que estiverem certas. Vamos para o exercício 4. Dois médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e o outro um envelope de adoçante dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Aí tem uma tabelinha que é mais para título de conhecimento mesmo, tá? Das informações sobre o açúcar orgânico, o adoçante dietético, tá joia? O importante é o que vem agora, o complete. A estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para qual molécula? Aí tem um espacinho, que apresenta geometria molecular e mais um tracinho, que é onde a gente vai completar. Tá joia? Então, vamos olhar aqui comigo. Dióxido de silício, SO2. SiO2, tá? O Si, ele tá na 4A. Oxigênio tá na 6A. Aqui faltou um izinho, tá, gente? O Si tá na 4A e o oxigênio na 6A. Eu tenho um Si e 2 oxigênios. Então, quem é o central? O silício, com seus 4 elétrons e cada oxigênio com seus 6 elétrons. Ligou 2 vezes com esse oxigênio, ligou 2 vezes com esse oxigênio e todo mundo ficou estável com 8 elétrons. Sobrou elétron aqui sem ligar com ninguém? Não. Se não sobrou elétron no elemento central sem ligar com ninguém, vai ficar reto, porque não vai ter nenhuma força para empurrar esses oxigênios para baixo. Então, vai ficar uma molécula reta. Tá? E essa molécula, quer saber uma molécula similar a essa para colocar lá no complete. Qual seria uma molécula similar? Dióxido de carbono. Ó, carbono está na 4A, igual ao silício. Oxigênio está na 6A, igual ao oxigênio ali em cima. E é dióxido de carbono, é CO2. Eu tenho 2 oxigênios para 1 carbono. Foram feitas todas as ligações, todo mundo ficou com 8 elétrons, então está todo mundo estável. Não sobrou elétron nenhum no elemento central, então não vai ter o poder de empurrar os oxigênios para baixo, vai ficar todo mundo em uma linha. Então, no primeiro tracinho lá do complete, que coloca lá, Lewis para a molécula de, vocês vão colocar CO2. Que apresenta a geometria molecular, aí esse aqui vocês vão pensar, tá? O primeiro eu já respondi, que é CO2. É a molécula de CO2, que apresenta a geometria molecular, aí vocês vão achar o nome dessa molécula, que é uma linha. É só colocar o nome lá, tá joia? Esse é o exercício 4. Agora, o exercício 5. Tá falando da molécula da amônia. Considerando a molécula da amônia, assinale a alternativa correta. Então, a molécula da amônia é NH3. Nitrogênio está na 5A, tem 5 elétrons, ligou com 3 hidrogênios e ficou com 8. Só que lembra que eu falo dos ligantes, dos elétrons não ligantes no elemento central? Ó, tem um par de elétrons que não ligou com ninguém. Então, ele tem a força de empurrar esses hidrogênios para baixo. Ele empurrando os hidrogênios para baixo vai formar uma pirâmide. O nitrogênio está em cima e o nitrogênio está em cima e os hidrogênios estão embaixo, formando as pontas da pirâmide. Tá joia? Então, coloquei aqui, ó, parece uma pirâmide e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Triângulo normal, aquele que a gente faz, né? Que tem os 3 lados iguais. Então, a gente vai olhar lá nas alternativas e ver qual delas está correta. É uma só, tá? Então, a gente vai ver. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular? É tetraedro? Ou é um que parece pirâmide? O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Nesse caso, nós temos 2 átomos de hidrogênio? O centro da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres?
O meio lá, o topo, lá em cima, é elétron livre ou é o nitrogênio? Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero? As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas? Gente, ligação iônica é entre metal e não metal. Aqui nós temos o hidrogênio, que é gás. Então, tem como ser uma ligação iônica aqui? Tá joia? Bons estudos. Qualquer dúvida, tô aqui, tá?